Oi, pessoal! Agora eu vim aqui gravar para vocês a nossa segunda entrevista do visto americano. Dessa vez a gente conseguiu uma vaga antecipada no consulado de São Paulo. A nossa entrevista, ela foi bem comprida, bem demorada e assim, foi do jeitinho que tinha que ser. Finalmente tivemos o nosso visto aprovado. Ele é lindo, lindo, lindo. Olha, aqui não vai dar pra vocês ver, mas ele é em alto relevo. É assim, incrível, sabe? Foi aprovado para 10 anos, a gente tá super feliz, super animado, contando os segundos para ir conhecer os Estados Unidos, fazer umas comprinhas, conhecer a Disney, levar o nosso filho lá, enfim, curtir muito, porque é um destino que tem muita coisa para fazer. E também... Vem aqui dar um oi. Oi. E também... o Mickey, o Woody, a Beth, que minha mãe vai de Beth, eu vou de Woody. No final daí nós compramos o simulador do Play 5. Isso mesmo. Então dá licença que a mamãe vai compartilhar com o pessoal. Tchau! Então assim, galera, como que foi? Super tranquilo, o caso foi um dia antes e a nossa entrevista estava marcada para 11h15 no consulado de São Paulo. Então a gente foi no caso um dia antes, 14h, estava agendado super rápido ali também, e aí fomos no outro dia no consulado. Confesso para vocês que eu tava me sentindo muito mais confiante. Eu tive o meu visto negado em março de 2023. Contratei uma assessoria maravilhosa que entendeu o meu perfil, que parou para nos ouvir e foi muito 10. E aí, nesse intervalo de tempo, o que a gente pensou? Eu e o João, a gente é super novo. Quando a gente teve nosso visto negado, nós tínhamos 2 empresas, não tinha funcionário registrado, todo mundo era contrato de prestação de serviço e MEI, porque a gente tem uma imobiliária, e a construtora é com um corretor nosso, que é nosso sócio, então também não há necessidade de ter funcionário lá. Enfim, atualizamos o nosso imposto de renda, tiramos notas pela empresa, fizemos distribuição de lucro no nosso imposto para ficar tudo bem certinho. E o que eu acho assim que foi fundamental, que fez toda a diferença, foi primordial para a nossa aprovação, foi as viagens internacionais. Então, de todos os vídeos que eu vejo, assim, eu falo, até hoje eu nunca assisti um vídeo sequer que o cônsul não perguntou se a pessoa já viajou para fora, para onde que a pessoa foi. Então, eu acho que isso fez toda a diferença para provar que realmente a gente é turista, que nós temos vínculos fortes no Brasil e que a gente vai retornar para nossa casa. Então, eu tive o visto negado em março, no mês 3. Quando foi no mês 6, que era aniversário do meu filho, nós decidimos ir pra França. Então, a gente foi pra França, conhecemos a Disney de Paris. De Paris, nós fomos até Londres, conseguimos mais um carimbo no nosso passaporte. Ficamos 3 dias em Londres e retornamos pra França de novo. Retornamos para o Brasil. Em dezembro, a gente estava pensando o que a gente iria fazer de Natal, isso, aquilo. Eu gosto muito de Gramado, a gente estava pensando em ir para lá, só que estava ficando muito caro. E aí, eu já tinha pago a taxa do visto, estava agendada a nossa entrevista para o dia 15 de maio de 2024, no Rio de Janeiro. E aí, eu falei para o meu esposo, falei, caramba, em vez de a gente gastar um valor razoável indo para Gramado, que é um destino que a gente já conhece, que a gente pode pegar o nosso carro e quando a gente quiser, vamos achar um país na América do Sul que não gaste muito e a gente vai e garante mais um carimbo no nosso passaporte, que era o que a gente estava buscando, para poder comprovar ali que a gente era turista. E assim a gente fez. Achei uma passagem muito boa para ir para o Chile. Eu moro na região metropolitana de Curitiba, então tem voo direto de Curitiba para Santiago, e a gente achou esse voo e passamos o Natal, ficamos 10 dias também em Santiago. E aí, gente, eu consegui uma brecha, porque eu entrava todo dia no site do cônsul, do consulado, todos os dias eu entrava e eu consegui uma entrevista pro dia 9 de janeiro. O caso era dia 8 e a entrevista dia 9. E aí eu pensei, caraca, vai ser perfeito, porque a nossa viagem era do dia 19 de dezembro ao dia 30
de dezembro. Então a gente já ia ter mais um carimbo no nosso passaporte. Enfim, fomos na viagem normal. Aí foi só eu e meu esposo na entrevista de novo. Decidi não levar meu filho, não contei pra ninguém. Só o contador da nossa empresa que sabia, porque eu comecei a pedir relatório de funcionário, comecei a pedir mil e uma coisa. Aí ele falou, daí eu falei assim, Michael, o nome dele, né? Falei, Michael, eu preciso de algo mais formal. Aí ele falou assim, pra qual finalidade? Eu falei, pro visto. Então ele sabia do visto. E assim, eram umas 4 pessoas, nem minha mãe, minha sogra, meu filho, ninguém sabia. A gente decidiu não falar, porque da primeira vez todo mundo tava na expectativa que desse certo, porque sabia das empresas e tudo, né? E chegou todo mundo feliz. E aí, como que foi? E a gente com aquele balde de água fria, falando que tinha sido negado. As pessoas achavam até que a gente tava zoando elas, assim, sabe? Então foi bem frustrante. Só quem teve visto negado sabe do que eu tô falando. Enfim, fomos até São Paulo, foi assim bem mais demorado do que o consulado de Brasília, tava muito cheio, gente, um calor. Lá no consulado de Brasília era tudo fechadinho. Em São Paulo é tipo um quintalzão assim aberto, aí tem a cobertura, é tipo um caminho que você vai, é muito gostoso, com árvore e tal, mas é super cheio e tava muito calor, porque era janeiro. E aí vocês imaginam, né, a gente passou assim um perrengue, mas foi um perrengue que valeu muito a pena. E aí, chegamos Só pra explicar pra vocês, eu não sou casada no papel, tentei casar, não deu tempo, o cartório aqui não tinha vaga, então a gente foi orientado a casar, né, pra deixar mais formalizado, mas como a gente tinha um filho, eu tava com um pouquinho de medo, mas assim, meu relacionamento com o João já tem mais de 12 anos, tem tudo nas redes sociais, enfim, tava meio dividida. E aí, a gente ficou um tempão lá na fila, e a primeira pergunta... só voltando. Quando a gente vai no CASV, eles colam um adesivo aqui no nosso passaporte. E aí, quando a gente chegou na fila, tinha 3 pessoas na frente. Uma foi aprovada e 2 foi negada. Das 3 pessoas, uma aprovada, 2 negadas. E aí, a cônsul era muito metódica. Era uma mulher, ela era do guichê número 1. E aí, demorou bastante a fila e tal. A gente chegou lá e esperou um tempão, porque ela era bem metódica. Ela perguntava bastante coisa. E isso eu já tinha ficado super feliz, porque era o que eu queria. Eu queria que a pessoa se interessasse pelo nosso caso, sabe? E aí, beleza. A gente tava ali aguardando. Primeira pergunta da cônsul. Vocês são casados? Aí eu pensei, meu Deus, tem que pensar rápido, né? Aí eu falei pra ela, convivemos em união estável há 12 anos. Aí ela falou, ok. E aí ela não olhou assim pra mim, sabe? Tipo, eu me posicionei, eu fiquei do lado esquerdo, o João do lado direito, e eu me posicionei com a pasta, a gente levou pasta transparente, todas as documentações, tudo o que vocês imaginarem, eu levei. E aí, ela fez essa pergunta e eu já confesso pra vocês, dei uma tremidinha na base, porque eu tinha visto várias pessoas, inclusive da assessoria que eu contratei, ela falou que 2 clientes tinham sido negados naquela semana e tinham união estável. Então, essa pergunta, assim, me deu um medinho, mas assim, né? Fui que fui, tive uma resposta rápida. E aí ela falou assim pra mim, vocês vão pra Orlando, certo? Daí eu falei, certo. E aí ela disse assim, é a primeira vez nos Estados Unidos? E é sempre muito importante vocês pararem um pouquinho antes de responder, porque na hora que ela começou a falar, eu já achei que ela ia perguntar pra mim se era a primeira vez que eu tava tentando visto. Então imagina, eu poderia ter falado, não, já foi negado. E ela ia falar, ué, mas não foi o que eu te perguntei, né? Então, assim, é sempre importante parar pra ouvir bem e pensar na resposta correta. E aí eu falei pra ela que sim, que era a primeira vez nos Estados Unidos. E nisso ela foi passando 1 passaporte, 2 passaporte, 3 passaporte. Quando ela foi passar o terceiro, não leu o código. E aí ela pegou um marca-texto que na parte da frente estava escrito 19, 20 ou 21. E na parte de trás estava escrito o número 1. E aí ela falou assim, olha, eu vou entregar os passaportes para vocês. Vocês vão até o guichê 19 e eles vão ter que arrumar esse código ali para vocês. E aí você já fica meio assim, né? Mas beleza, eu já tinha assistido vários vídeos e vi que isso é super normal, é um erro de sistema mesmo. Pegamos os passaportes, pedimos licença para ela e fomos até o outro guichê. Aí ela falou assim, não precisa ficar na fila. Eu falei, ok.
E aí a gente foi lá, o rapaz do guichê 19 não podia nos atender, passou pro 20. Demorou em média uns 15 minutos. A gente voltou numa outra parte de prioridade, que daí ele orientou, falou, olha, pode ir ali na prioridade. E aí a pessoa olhou o guichê 1 e falou, olha, pode voltar lá com ela. E eu fiquei super feliz com isso, gente. Igual eu trabalho com um público, e vocês mesmo, quando tiveram qualquer experiência, que vocês vão em algum lugar, pedem uma informação, a pessoa te passa a informação. Daqui a pouco você volta, você já não tem aquela sensação, tipo, é fulano ali, tipo, você já continua. Então eu fiquei feliz por um lado que isso tinha acontecido, uma que deu uma pausa sobre aquela pergunta do casamento, né? Então eu já tinha respirado um pouquinho, e aí nós voltamos lá. De novo, tinha uma pessoa que estava sendo entrevistada e mais 4 pessoas. Gente, as 4 pessoas foram negadas. E eu respirando fundo, e eu pensei assim, não vou medir a minha régua com a régua dos outros. Porque como eu estudei muito, você escuta a conversa dos outros. Não tem como não ouvir. Não tem como, tipo, isso é impossível. E aí, algumas respostas que a pessoa dava, eu já pensava, caraca, não podia ter falado isso. Teve uma mulher que já tinha viajado pro Canadá a trabalho, e aí o cônsul falou pra ela, né, falou, e você trabalha durante a viagem? Dela, dependendo sim. Gente, você tá pegando um visto de turista, você não pode falar uma coisa dessa, porque isso não pode trabalhar lá no território americano. Enfim, aí infelizmente ela foi negada, e aí tinha mais 3 rapazes assim na nossa frente, que infelizmente todos foram negados também. Um deles até comentou, a cônsul falou assim, eu vi aqui que você é casado, você tem filhos? Daí ela falou, sim, tenho filhos. E aí ele falou assim, e os teus filhos não vão com você? Com uma cara assim de desconfiado. E sabe o que ele respondeu? Que ele não tinha dinheiro para levar todo mundo. Gente do céu. E infelizmente teve o visto negado. Fiquei muito triste assim por ele, porque dava pra ver que ele queria muito. Mas o que ela pensou? Tá indo na frente, vai arrumar tudo, daqui a pouco o restante vai, né? E é o que eles estão fazendo. Eles querem proteger o país deles, não querem que as pessoas vão com status legal. Enfim. Passou essas pessoas, infelizmente, né, foram negadas na nossa frente. E aí o meu marido falou assim pra mim, acho que ele viu que eu tava um pouquinho nervosa, falou assim, Bianca, se for negado agora, o máximo que vai acontecer, a gente ter que ir pra Suíça e pra Itália primeiro. E aí isso me tranquilizou, porque são outros 2 países que a gente quer muito conhecer. E eu respirei fundo, gente, eu me posicionei, eu juro pra vocês, assim, sabe? Eu me posicionei numa posição de confiança, segurei essa pasta, assim, super confiante e pensei, não, eu me preparei pra isso, eu vou responder o que tem que ser respondido e eu não vou ser robótica, eu vou conversar com ela, eu vou, sabe, fazer isso dar certo, né? De certa forma, a gente quer que dê certo. E aí, ela retornou a perguntar pra mim, ela falou assim, Bianca, qual a sua profissão? Aí eu falei pra ela, eu sou corretora de imóveis e sou sócia proprietária de 3 empresas com meu marido. Nesse intervalo de tempo, nós abrimos mais uma empresa, que é uma empresa de caçamba estacionária, que carrega entulho das obras. Então lá a gente tem uma secretária registrada e um motorista. Então já aumentou o nosso quadro também de funcionários. E a gente é sócio nessa empresa, então eu já aproveitei isso e já falei isso pra ela. Aí ela falou, ok. Ela falou assim, qual a sua renda? Não, minto. Ela falou assim, você tem extrato bancário? E aí, gente, a empresa, como a nossa entrevista era no dia 8, a empresa paga no 5º dia útil, que ia cair entre o dia 7 e o dia 8. E aí, nós fomos para São Paulo no domingo. Na segunda-feira, logo que caiu o dinheiro, eu falei, vou lá tirar um extrato para estar atualizado, né, com o recebimento desse mês. Só que quando nós fomos no shopping, deu uma chuva em São Paulo e tinha acabado a luz. E aí eu não consegui tirar o extrato bancário. Então, mais do que rápido, eu não tinha levado meu extrato bancário. Essa foi a única coisa que eu não tinha levado. Peguei e falei assim pra ela, eu trouxe meu imposto de renda, pode ser? Aí ela falou, pode. Aí eu entreguei o imposto de renda bonitinho, distribuição de lucro, tudo certo. E aí, nisso, meu esposo estava do meu lado, ele falou assim, eu trouxe o meu também, você quer ver? Dela, sim. Aí, o João entregou deles, e daí eu falei assim, eu tenho aqui das empresas, você quer dar uma olhada? Aí ela disse que sim. E aí, entregamos tudo. E é muito importante vocês saberem que quando a gente tem o visto negado, quando você, lá na sua DS, não fui eu que preenchi, né, foi a assessoria, mas eu tive acesso à minha DS, isso é uma coisa muito importante. Tava lá, você já teve visto americano negado? E aí, quando você responde sim, abre um campo escrito explique.
E aí, a assessoria, a gente fez uma defesa perfeita. Tava dizendo lá no nosso campo: caro cônsul, tive o meu visto negado, gostaria que analisasse o nosso perfil de outra forma, temos os vínculos, expliquei a minha profissão, expliquei que eu estava cursando faculdade, expliquei que nós tínhamos uma vida estável, expliquei que a gente tinha carro, tinha moto no nome, colocamos que a gente já tinha viajado para outros países e o mais importante, no final estava escrito assim: temos todas as documentações para comprovar. E aí, beleza. Eu tenho certeza que ela leu, porque na do meu filho, na do Joãozinho, abre bem menos, né? Porque quando você vai colocando lá de menor e tal, tipo, profissão não se aplica, enfim. Aí, na dele tava lá: caro cônsul, meus pais têm uma vida estável no Brasil, nós já viajamos para 3 países, eu quero comemorar meu 8º aniversário na Disney, estudo em escola particular e temos todos os vínculos, temos todos os documentos para comprovar. Beleza. Quando a cônsul tava lendo, quando ela começou a fazer as perguntas, aí a gente passou a documentação, aí ela falou assim: qual o endereço do escritório? Aí a gente passou o endereço da nossa empresa. Aí ela falou: o que a sua empresa principal faz? Aí eu falei: faz intermediação de compra e venda de imóveis. Aí ela falou assim: quantas casas vocês vendem por mês? Aí eu falei: em média 15. E aí ela falou assim: seus pais moram na mesma cidade? E aí, eu falei: a minha mãe e a mãe do João moram no mesmo bairro, na mesma cidade com a gente, bem pertinho. Beleza. Aí ela falou assim: vocês têm gerente? E nós temos um gerente registrado também na empresa. E aí eu falei: sim. Aí ela disse: Bianca, você é formada? E eu não sou formada. Então, por isso que é importante vocês pararem para prestar bem atenção, porque é meio que uma pegadinha. Então, assim, tem que se concentrar muito na entrevista. E aí eu falei: não, eu estou cursando gestão de tecnologia comercial. Aí ela falou: ok, e dava pra ver, assim, que ela tava, tipo, muito satisfeita com o que ela tava ouvindo, sabe? E aí ela perguntou assim pra nós: vocês têm casa própria? Aí eu disse: temos uma casa, um apartamento e um terreno que nós vamos construir. Aí eu ia todo tempo: gente, você quer o documento? Eu falei: eu tenho as escrituras aqui, você precisa? Dela: não precisa. Não, obrigada. Não, tá bom assim, tipo, o tempo inteiro, sabe? Aí ela falou assim: você tem... o seu filho estuda em escola particular ou pública? Só que nisso é um microfoninho e eu não escutei direito. E daí o João, que tava do meu lado, ele entendeu. E aí ele foi falar assim: particular. Então olha como que ela viu a defesa. A defesa é muito importante, porque não tem um campo para mim dizer que a escola é particular ou pública. E aí seria contraditório, não menosprezando o estudo público, nada disso, mas eu ganhando uma renda super boa, por que meu filho iria estudar numa escola pública? Enfim, aí ela perguntou assim para mim: há quanto tempo você tem os imóveis? E aí eu parei um pouquinho para pensar, porque é igual eu falo: se alguém hoje te pergunta, você tem um carro? Eu tenho. Há quanto tempo? Não é uma coisa que você vai falar: 2 anos. Não é, tipo, tão rápido, você vai buscar na tua memória, né? E aí eu falei: desde 2022 tem os documentos aqui, você quer olhar? Ela: não precisa. Aí ela falou assim pra nós: quantos funcionários vocês têm? Aí a gente falou 10. Daí ela pegou, gente, o nosso passaporte e falou: só um momento. E saiu. E aí eu tinha assistido vários vídeos e eu já tava sentindo que ia dar certo, porque toda vez quando a gente vê que eles pegam os passaportes e vão lá pra trás, dá boa, né? Não é uma regra, mas eu vejo assim que eles fazem meio que um suspense. E aí, eu não sei se pra, de repente, ouvir, se a gente vai falar alguma coisa, se é mentira, não sei. Sei que aí ela pegou o nosso passaporte, juro pra vocês, ela não ficou 10 segundos. Ela não verificou nada lá, entendeu? Aí ela voltou, aí ela falou assim pra mim: qual foi a data do último retorno pro Brasil? Aí eu falei: dia 30 de dezembro, nós passamos o Natal em Santiago. Aí ela disse assim: seu filho foi com você para Londres? Aí eu falei: sim, em todas as nossas viagens o João foi junto. Aí ela pegou e falou assim pra mim: seus pais moram na mesma cidade que vocês? De novo, a segunda vez. E aí eu não sei se ela ficou em dúvida, porque meu esposo é adotado, então lá na DS dele não tem o nome do pai, e na minha tinha o nome do pai. E quando ela perguntou a primeira vez,
Eu falei a minha mãe e a mãe dele. E aí eu não falei do meu pai. Só que o meu pai, ele é falecido. Aí eu peguei e falei pra ela, reforcei. Falei, a minha mãe e a mãe dele moram no mesmo bairro que a gente. E o meu pai, ele é falecido desde 2008. Aí ela olhou assim pra mim e falou, quantos dias você pretende ficar no parque da Disney? Tipo, bem assim, tipo, desconfiando mesmo, sabe? Aí eu falei, no mínimo 2. Porque quando nós fomos na Disney de Paris, um dia foi muito pouco. E dizem que a Disney de Orlando é maior. Aí ela falou, ok, com um sorrisinho assim no cantinho. Aí ela pegou e falou assim pra mim, vocês têm parentes ou amigos nos Estados Unidos? Eu falei, não, nós não temos ninguém. Aí ela pegou, soltou os nossos passaportes assim no cantinho, e aí ela foi imprimindo papel pequeno. Então, gente, foi muito 10, porque tipo, sabe assim, eu senti que o visto tava vindo, sabe, a aprovação. Foi muito legal. Aí ela imprimiu o papel, pegou na mão e falou assim, ok, o visto de vocês foi aprovado, vai chegar uma orientação no e-mail, daqui uns 10 dias chega no endereço escolhido. Boa viagem. E a gente saiu. E aí a gente foi quieto. E eu assim, João, sem reação, normal. A gente foi andando, eles deram uma folhinha pequenininha pra nós e a gente foi andando. E aí quando a gente saiu de lá, a gente quis gritar, né, gente? Porque assim, é surreal. É uma sensação muito boa e eu falo que depois que é negado, parece que, sei lá, que você quer cuidar, assim, com mais carinho do visto, sabe? E eu não posso deixar de falar aqui qual assessoria que nos ajudou. Foi a Viagem Web. Então, se vocês pesquisarem aí o canal deles no YouTube, vocês vão ver. Tem um vídeo lá que eu gravei com a Fernanda. Acho que lá tá até um pouquinho mais detalhado. Eu acho que eu não esqueci nada lá, porque eu fiz uma colinha, eu imprimi, então eu fui seguindo, eu fui explicando. Tenho muito a agradecer a Fernanda. Eles cuidaram muito, eles entenderam o nosso perfil e foi muito, muito, muito legal. E aí, depois de 10 dias, acho que nem chegou a dar 10 dias, foi uns 8 dias, o nosso passaporte chegou, a gente foi retirar no correio e assim, só alegria, né? Veio o nosso passaporte, nosso visto, válido para 10 anos e agora é só cuidar e conhecer, estamos ansiosos. Logo, logo a gente vai ir para Orlando, queremos conhecer a Disney, Joãozinho tá animado, todo mundo muito feliz e eu só tenho a agradecer ao YouTube, porque eu aprendi muito aqui e me sinto assim na obrigação de vir aqui gravar para vocês e compartilhar a minha história e assim, falar para vocês não desistirem dos seus sonhos e entender o perfil de vocês, fortalecer o que tem que ser fortalecido. Eu sei que não é barato, principalmente para quem tem que se deslocar até outro estado como eu, não é barato, não é fácil receber um não, mas às vezes a gente precisa entender melhor o nosso perfil, fortalecer tudo que tem que ser fortalecido, montar uma boa defesa e tentar de novo. Já vi vídeos aí de pessoas que foram aprovadas na 7ª vez. Então, eu acho que nós brasileiros, nós somos muito influenciados, né, a querer conhecer os Estados Unidos pelos filmes. Tem muita coisa, tem Las Vegas, Nova York, Califórnia, Miami, Orlando, enfim, tem muita coisa para fazer lá. E eu não vejo a hora de ir. E quero também, né, que todos vocês que estão aqui me assistindo, que vocês mantenham a calma, não meçam a régua de vocês pela régua dos outros. Eu assisti muito vídeo, mas de forma alguma foi para me comparar ou para tentar entrar no perfil de outra pessoa. Não, foi sempre para tentar fortalecer o meu perfil, tudo que eu podia melhorar, sabe? E é isso, né? Uma boa sorte para todos. Se eu for para lá, provavelmente vou gravar alguma coisinha ou outra e aí eu compartilho aqui para vocês, tá bom? Pesquisem a Fernanda e o Bruno tanto no Insta, tanto aqui no YouTube, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Eu recomendo muito a assessoria deles. Eles fizeram entrevista com a gente antes. Eu e o João treinava o tempo inteiro. Nós combinamos quem ia ficar à frente de tudo. Então, eu já me posicionei ali na entrevista na frente para que organizasse também e ficasse ali mais... tipo assim, ficou mais organizado, sabe? Porque como eu ajudei ali ela a preencher a DS, tava revisando, tudo aquilo, fez toda a diferença a clareza e o tanto que eu fui franca nas minhas respostas e não fui robótica. Então, boa sorte para todos!